E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes. E na aula de hoje nós vamos conhecer a fundo o nosso efeito sombra. Apesar de eu já ter ensinado basicamente como se usa no começo das aulas de Corel, eu vou aperfeiçoar aqui a explicação de como funciona esse efeito de forma geral. Primeiro, ele só funciona através da nossa ferramenta. Infelizmente, nós não temos a caixa de efeitos, mas para você selecionar, basta vir no menu misturar ali a opção sobreamento. Basicamente, você tem de cara um preset ali em cima. Você pode ver, tem uma tarja superior, onde você escolhe alguma pré-definição que já tem oficialmente do Corel, e as outras opções estão desabilitadas justamente porque você não adicionou o efeito ou não selecionou objetos. Ao selecionar algum objeto, você ainda não vai possuir nenhum tipo de configuração, mas pode iniciar o processo. Como você pode ver, é possível adicionar sombra nas três opções possíveis do Corel, que é o vetor, o texto e o bitmap. Só lembrando que o bitmap vai levar em conta se ele tem transparência ou não. No caso, a imagem que eu tenho aqui é um PNG e ele possui transparência. Então nós vamos adicionar aqui no nosso vetor para entender um pouquinho como funciona. Primeiro, nós temos três opções primárias para você começar. Pela forma de arrastar a nossa ferramenta. Se você arrastar do centro para fora, você pode observar que será exibida uma sombra de forma geral. Uma sombra linear. Ela vai ser colocada na mesma proporção em todos os quadros. Agora, se você trazer o seu mouse para o fundo da página ou para qualquer um dos cantos e arrastar para uma das laterais, você vai ver que será feita uma sombra com base aonde você está. A nossa última opção, lógico, é se você arrastar além do caso do centro para fora, além do normal. Vai fazer com que um quadro seja adicionado e feita uma sombra em forma aproximada de um 3D. Fora isso, todas as configurações nós encontramos nessa linha, desde o preset, que você pode adicionar o seu. Uma vez feito isso, você consegue, através do sinal mais aqui, adicionar o preset para que você utilize outras vezes. E para te ajudar mais ainda, se você adicionar o preset, será colocado um preview, uma pequena imagem de thumb aqui em cima do que você utilizou. Então, se você usar uma imagem e adicionar um efeito e achar ele legal, depois que você adicionar, o preset vai ser exibido a predefinição com o preview da imagem dele. Logo depois nós encontramos a posição, logicamente é onde fica a nossa sombra. Aqui eu adicionei, por exemplo, uma sombra central, ele está no ponto 0. Lembrando que ponto 0 não tem esse efeito, que é justamente o ângulo do sombreamento, que só vai ter ângulo quando você adiciona em possibilidade de ângulo. Essa configuração é tradicional como a maioria das configurações de todos os efeitos do Corel. A primeira é o efeito de opacidade, de sombreamento no caso, né? Você consegue colocar mais efeito, fazer ela ficar mais escura, mais preenchida, e também deixar ela em 0, que no caso é efeito nenhum. Logo depois nós temos a opção de envelopamento, que no caso é mais ou menos que a distância que existe do objeto até o final da sombra. Quanto mais distante tiver, mais longe você vai enxergar a sombra. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui está bem distante a sombra. Vou aumentar um pouquinho aqui para ver, tá vendo? E se você diminuir, ele vai ficar cada vez mais próximo do objeto, possibilitando assim de ver uma sombra. Mas aqui do lado nós encontramos um menu que serve basicamente para dar opções adicionais caso você queira adicionar uma sombra no seu trabalho. A primeira opção é a direção. Você tem direção interna, central, externa e média. A média é o default, é da maneira que está. Logicamente, cada tipo de sombra vai variar dependendo do efeito e da quantidade de objetos que você estiver aplicando. Então, é sempre bom testar. Nenhum desses efeitos vai te lagar, a não ser que você esteja trabalhando com um objeto muito grande, coisa de metro, quilômetro. Isso vai, de certa forma, te atrapalhar, porque é um efeito grande. De pequeno assim, você pode brincar e utilizar as sombras da maneira que você preferir. O que afeta basicamente é a intensidade da cor, e justamente ao escolher alguns presets você pode habilitar a segunda opção, que no caso é as três primeiras, com exceção da média. Você consegue então colocar bordas, né? Não colocar bordas, mas editá-las no caso. Você pode pôr a borda linear, né, de acordo com o quadrado, a borda quadrada, né, que vai definir diferente do que tiver aqui em volta, as bordas intensas, né, que vai focar para que a cor seja mais próxima do objeto e mais distante do final da sombra, e as bordas planas, que são basicamente um contorno, dependendo da quantidade de cor que você coloca.
Aqui do lado você vai encontrar as suas opções. Caso você escolha um preset que sejam necessários, você vai conseguir configurar o esmaecimento, né, que define a quantidade, e também o alongamento de sombra, que muito pouco utilizados. Eu, por exemplo, nunca utilizei nenhum tipo de configuração desse nível. Mais ao lado você encontra as opções de sombra, que no caso por default vem multiplicar, mas você pode colocar em todas as configurações plausíveis. Essas configurações são muito variadas de acordo com o que você coloca na parte traseira do seu objeto, né, por baixo, por cima, isso varia muito. Então eu não posso passar para você uma definição de cada um, porque quando você for fazer, dependendo da cor que você aplicar, da imagem que você colocar, pode funcionar de maneira diferente. O que eu posso passar para você é que se você tentar adicionar uma sombra branca e você ver que não vai ficar, é por causa do multiplicar que não funciona branco, você tem que colocar no normal. Depois que colocar no normal, o branco vai ser visível em outras situações. Outra informação para passar é que a sombra pode ser adicionada de formas diferentes. Você pode adicionar uma a uma por preset ou por arrastar o mouse, ou você pode adicionar em vários objetos ao mesmo tempo. Só lembrando que existem algumas configurações. Por exemplo, vamos criar um segundo objeto aqui, em outra cor. Se você não agrupar esses objetos e adicionar a sombra, ela será feita uma sombra para cada objeto. Se você agrupar o nosso objeto, a sombra vai entender que ele é apenas um e vai fazer um contorno, digamos que soldado dos nossos objetos, tá certo? Não esqueça que é um efeito, então você pode dar um Ctrl K e depois de adicionado o Ctrl K você consegue pegar a sombra em parte. Ela é um objeto de Smart Area, né, no caso, você não consegue editar, porque ele tem basicamente as configurações de uma imagem, mas apesar de tudo ele pode ser configurado em alguns objetos vetoriais. Você consegue converter em curvas e tudo mais, mas ele é apenas um bitmap, você não consegue editar a não ser clopando, tá certo? Eu espero ter ajudado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo, eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.